Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. O título desse vídeo provavelmente será algo do tipo o STF e o habeas corpus do Lula. Será que o Brasil venceu mesmo? Como a maioria das pessoas de bem estão acreditando? Então, independentemente de como cada um dos ministros do Supremo votou, há alguns outros aspectos que nós precisamos observar e concluirmos se esses outros aspectos são consonantes ou dissonantes em relação aos votos e ao resultado final. O resultado final, como nós sabemos, ficou conforme foi noticiado, por exemplo, pelo antagonista. E a nota do antagonista diz o seguinte: a decisão do STF de rejeitar o habeas corpus de Lula extinguiu também a liminar que impediu sua prisão. O ex-presidente agora está nas mãos do TRF4. A defesa de Lula tem até sexta-feira para abrir criação eletrônica do tribunal e se manifestar sobre os embargos declaratórios que foram negados no mês passado. Então, o artigo continua com mais um parágrafo e na sequência nós vemos o seguinte: sim, Lula vai para a prisão. A Lava Jato venceu. A democracia venceu, o Brasil venceu. E eu quero questionar se é realmente assim que as coisas acontecem, ou que as coisas se desenrolaram e tendem a se desenrolar de agora em diante. Um dos canais é um canal chamado A Missão, que colocou o julgamento do HC do Lula ao vivo durante a transmissão do STF. e nesse canal o placar dizia de um lado Brasil e do outro lado Satanás. E o placar final demonstrado por esse canal ficou Brasil 6, Satanás 5. Com o último voto da Carmen Lúcia, que acabou sendo o voto de desempate, contrariando o que queria o advogado de defesa do Macunaíma de 9 dedos, que disse que o empate favorecia ao paciente. Eles chamam de paciente o sujeito, né? Que de paciente não tem nada. O cara é um marginal, condenado, psicopata, salafrário, que lesou o Brasil, jogou o Brasil nessa espiral sem fim de lama e de maus feitos e de crise social, institucional, econômica, moral e por aí vai. Então, um dos aspectos para os quais eu quero chamar a atenção, na realidade é o principal deles. Para mim, na minha opinião, que procuro enxergar a realidade de uma forma diferente daquela que querem que nós, o que eles chamam de gado, vejamos e compreendamos, é o seguinte: como eu já comentei em outros vídeos meus, essas pessoas que comandam o poder, que estão à frente das instituições, políticos, sejam do executivo, sejam do legislativo,
sejam em âmbito municipal, estadual, federal, todos esses proeminentes, todos esses que têm uma posição de destaque, estão cooptados. Todos eles estão defendendo uma pauta que não é brasileira, e é por isso que eu digo que nós não temos como analisar a situação do Brasil fora do contexto internacional. E o contexto internacional encaminha o mundo todo para um sistema econômico único, com um governo único, com uma religião única, com uma moeda única e daí por diante. Qualquer semelhança com vários aspectos do que diz o livro de Revelação, com relação à marca da besta, com relação ao sistema da besta, não é mera coincidência, não. Se você conhece um pouquinho de profecia bíblica, você já percebeu que tem muita coisa se cumprindo. Então, como é que nós podemos chegar a essa conclusão a que eu invariavelmente chego? Esses que estão à frente, como eu disse, tanto do sistema político quanto do judiciário, quanto dos meios de comunicação, do entretenimento e de toda a forma de se criar, formar, manipular opiniões, todas essas pessoas estão vinculadas a algum tipo de sociedade secreta, seja maçonaria, Rosa Cruz, não importa qual é, porque todas elas seguem a uma pauta, todas elas visam esse mesmo master plan, esse mesmo plano master. Então, quando nós observamos os fatos que eles querem que nós compreendamos do jeito que eles aparentam, eles divergem completamente do que eles mostram com as mãos. São como mágicos. Com a boca eles dizem uma coisa, com as mãos eles fazem seus truques. E da mesma forma que com uma mão eles dão um agrado, dão um doce, dão um pouco de capim para o gado, que somos nós, com a outra mão eles retiram em dobro. Então, não nos iludamos, meus amiguinhos, não nos iludamos, porque se num primeiro momento aparentemente a sociedade de bem venceu, porque o Lula perdeu essa batalha, essa briga no STF, e agora volta para o TRF4 e tudo se encaminha para que até o final do mês de abril o juiz Sérgio Moro tenha condições de decretar a prisão do Luizinho Nove Dedos. Então, ainda que tudo isso pareça favorável, pareça que as instituições funcionam, e aí nós vimos nessa semana um Twitter do general Vilas Boas dizendo que o exército está aí para fazer cumprir a Constituição. Então nós vemos de um lado a instituição mais respeitada pela maioria das pessoas, vale dizer que não por mim especificamente, não pela instituição em si, mas por aqueles que a comandam, porque não há um general sequer que não esteja cooptado, que não esteja dentro desse mesmo plano que é um plano mundial, de dominação mundial. Então, ninguém chega a um cargo de general 4 estrelas ou de comandante de uma das 3 armas se ele não fizer parte desse time. É impossível. Então, o que nós vimos nesse julgamento, especificamente no STF, foi um festival de gestos maçônicos.
um festival de gestos ocultistas, de gestos satanistas, de gestos de conjuração de espíritos malignos, de gestos de controle mental. E essas são as funções desses gestos que eu mostro aí em várias fotos desse julgamento, e algumas também não relacionadas ao julgamento. Mas a função desses gestos são essas, as funções desses gestos são essas que eu acabei de mencionar, além de servir como um instrumento de comunicação entre esses que mandam no poder. Ocultistas se comunicam através de símbolos, gestos, logomarcas de empresas e outros mecanismos. Esses gestos podem variar desde uma ajustada no óculos, um dedo na frente dos lábios, uma coçadinha de leve no rosto, uma passada de dedo simulando o escorrer de uma lágrima. Pode ser o famigerado 666, né? O gesto da marca da besta, que também tem a ver com o olho de Horus ou o olho de Ra, que em última instância é o próprio olho de Satanás. Pode ser o gesto da pirâmide ou do triângulo. Todos esses gestos são gestos de magia negra, ocultismo, satanismo, luciferianismo, e esse pessoal não fica lançando esses gestos aí aleatoriamente, eles não lançam esses gestos de forma desavisada, não é uma coisa, opa, a pessoa está fazendo um gesto de mão e aquilo ali saiu naturalmente. Não é, amiguinho. Você pode até dizer, mas eu faço esses gestos aí, eu não sou ocultista. Pode ser, cara, pode ser. Pessoas desavisadas muitas vezes fazem, porque faz parte do dia a dia. A pessoa liga a televisão e vê, sei lá, no Jornal Nacional, William Bonner fazendo esses gestos, e não se dá conta de que aquilo ali as está manipulando mentalmente, está criando um controle mental. Então, no caso dessas pessoas aí, não é um gesto inocente, não é um gesto desavisado. Eles estão se comunicando entre eles, eles estão criando controle mental, eles estão conjurando espíritos malignos, eles estão fazendo uma série de coisas através desses gestos. E observe que todos eles lançam esses gestos. E para não ser leviano, eu devo admitir o seguinte: eu não vi dois dos ministros fazendo esses gestos. Um deles foi o Fachin e o outro foi o Alexandre. Então, provavelmente eles fazem. Eu não peguei porque não assisti quando eles deram os votos deles. E também não fico na frente da tela capturando todo o gesto que eles fazem. Eles saltam aos olhos, porque como eu conheço, sei o que isso representa, então assistindo naturalmente eles saltam aos olhos. Então eu posso perder um ou outro, mas esses dois, Fachin e o Alexandre, eu não percebi lançando gestos maçônicos. Os outros, todos eles lançaram. Eu estava com uma esperança de que a Rosa Weber não iria lançar esses gestos, e achei que ela não tivesse lançado. Eu perdi. E aí no final, quando eu fui pegar uma imagem desse canal que eu mencionei há pouco, como é o nome do cara? A Missão. Eu fui lá pegar dar uma olhada no vídeo do cara e fazer ali um print screen da tela do cara para mostrar o placar. E aí, rodando ali um trechinho do vídeo do cara, eis que eu vejo a dona Rosa Weber lançando ali o seu gestinho 666, olho de Horus, olho de Ra, chamem como quiserem, é um gesto ocultista, é um gesto satanista. E no finalzinho
Até então eu nunca tinha visto eu acho que não, provavelmente não tinha visto ainda, ou se tinha, me esqueci, não tinha visto ainda a Carmen Lúcia fazendo esses gestos. Mas no finalzinho ela fez e fez de forma muito clara. Fez o tradicional dedo em riste, que é um gesto clássico aí entre os maçons, e mandou lá o seu 666, segurou em posição por vários minutos. Então é importante nós mantermos em mente o seguinte: esse tipo de evento é assistido com interesse não apenas pelos brasileiros. Isso aí roda ao mundo, seja via internet, seja via redes de notícias e por aí vai. Então essa gente está passando uma mensagem internacional para as várias instâncias de poder oculto, de poder por trás das cortinas, que dominam o mundo e dominam o Brasil, inclusive. Sejam as 13 famílias que mandam no mundo, dentre elas os Rothschild, ou os Rockefellers, os DuPont, os Russell, e daí por diante. Ou sejam aqueles que estão lá no CFR americano, o Conselho de Relações Internacionais, tem o equivalente na Grã-Bretanha, tem a turma do Skull and Bones, que seleciona os presidentes, faz os presidentes americanos, os Bilderbergs, Clube de Malta, os jesuítas, tudo isso aí são seitas ocultistas, são organizações secretas, sociedades secretas que mandam no mundo. Então eles se comunicam através de gestos e símbolos. Porque, como eu disse, com a boca eles dizem aquilo que a sociedade desavisada, inocente, ingênua, deve saber. Aquilo que eles querem passar para o mundo. Opa, o mundo é assim. Esse é o mundo, essa é a realidade que eles criam, a realidade forjada, eles criam através de fake news, através de circos como esse que nós vimos ontem. O que nós vimos no STF ontem não passa de uma encenação. Repito, não passa de uma encenação. Parece real? Claro! Essa gente, eles não são amadores. Não são amadores. Ninguém chega a ser escolhido aí por um desses nossos presidentes marionetes aí para fazerem parte do STF. Ninguém vai para lá sem ter aí uma alta graduação na maçonaria ou na Rosa Cruz. Se não for ocultista, não vai, amiguinho. Cara, como é que você sabe? Pelos gestos. É uma coisa simples, é óbvia. Todos eles estão no mesmo time. E nós temos sido enganados, não nos últimos 10 anos, não nos últimos 50 anos ou um século. Nós estamos sendo enganados por uma minoria de ocultista desde a antiga Babilônia, amiguinhos, desde a antiga Mesopotâmia, desde a Torre de Babel com Nimrod. Passando pelo Antigo Egito, pela Grécia, por Roma, todos esses impérios pagãos, e passando inclusive também pelo lado místico do judaísmo, a sinagoga de Satã, falso judaísmo, o judaísmo que ao invés de seguir os ensinamentos escritos por Moisés, dos 5 primeiros livros bíblicos que os judeus conhecem como Torá, ao invés de seguirem esses ensinamentos, eles seguem o Talmud, eles seguem a Kabbalah, eles seguem o Zohar. São tradições orais e são livros extremamente satânicos que lidam com magia negra, que lidam com feitiçaria, que lidam com dominação mundial, que lidam inclusive com a falsa ciência que nós vemos hoje em dia. Física quântica, astrofísica, tudo isso aí está na Cabala, amiguinhos.
Tudo isso aí é conhecimento de anjos caídos. Leia Gênesis 6, leia o livro de Enoque, leia o livro de Jasher. Você vai ver que tudo vai fazer sentido quando você tiver esse tipo de conhecimento mais aprofundado sobre a realidade que nós não conseguimos ver com os olhos físicos. A realidade por trás da nossa dimensão. Uma realidade espiritual, uma realidade que vem a partir de uma dimensão não tangível. Então, esses que dominam o mundo estão vinculados a esses aspectos de sociedades secretas, conhecimentos ocultos, fé relacionada ao gnosticismo, relacionada à Cabala, ao Zohar, ao Talmud, fé relacionada aos ensinamentos de Aleister Crowley, fé relacionada aos ensinamentos de Anton LaVey, que criou a Igreja de Satã, fé relacionada à maçonaria, conforme ensinado por Albert Pike, ou Manly P. Hall, ou Levi, me esqueci do primeiro nome, Eliphas Levi, se não me engano, que foi o cara que criou toda aquela cultuação a Baphomet, que é o deus cabeça de bode aí, cultuado pela maçonaria, a própria representação de Lúcifer ou de Satanás, na forma de uma criatura andrógena, de uma criatura hermafrodita, que tem órgão genital masculino, seios femininos, cabeça de bode, ou seja, é uma quimera, é uma quimera transexual, aquela coisa. E esses canalhas que mandam no mundo cultuam isso, porque vem da fé deles. Então, todas essas coisas estão ligadas. Você não tem como fazer uma análise simples e pura de um evento isolado, sem se dar conta ou sem compreender o que está por trás desse evento. Então, eu não quero que esse vídeo se prolongue, mas apenas para deixar registrado. O que nós vimos faz parte de um show, faz parte de um teatro, faz parte de uma maquiagem social, faz parte de uma hipnose social. Eles fazem o show, eles estão no palco, eles são no máximo 2% da população mundial. Faça as contas aí, pegue aí os 210 milhões de brasileiros e você vai ter no máximo 2% disso comandando esse espetáculo, comandando essa farsa, comandando essa peça de teatro. E na plateia nós somos aí, aqui no Brasil, 200 milhões de palhaços. No mundo, mais de 7 bilhões de palhaços. Dominados, escravizados, iludidos, enganados por uma farsa criada por 2% de pessoas que mandam no mundo. Então, concluindo, se você, amiguinho, continua iludido com a ideia de que instituições funcionam, o sistema funciona, o sistema irá criar mecanismos para defender a justiça, a paz social, o bem, a moralidade, a ordem, você vai se frustrar. 100% de certeza de que você irá se frustrar. Se você me disser, cara, você está exagerando, eu não acredito nisso. Analise o histórico da sua vida. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não importa. Faça um retrospecto dos últimos, sei lá, se você é mais jovem, faça um retrospecto dos últimos 5 anos. Se você é mais velho, faça um retrospecto dos últimos 50 anos. E responda sinceramente para si mesmo se você tem visto mudanças no sentido de nós chegarmos a uma sociedade justa no futuro próximo, ou no médio prazo, ou no longo prazo.
Se você achar realmente, depois de fazer uma boa reflexão, analisando fatos, analisando não através do olho da mídia que mente para você o tempo inteiro. Se você está sentado na frente de uma televisão, assistindo novela, assistindo partidas de futebol, assistindo Copa do Mundo, Olimpíadas, assistindo esses programas tipo Pânico e daí por diante, Domingão do Faustão, sei lá o que existe na televisão, não assisto esse lixo. Mas se você está sentado na frente de uma televisão, você vai ver o mundo pela ótica desses que te dominam, que te escravizam. Você vai ver o mundo conforme eles querem que você veja. Você vai estar dentro dessa matrix satânica e você vai ter uma percepção da realidade completamente distorcida. E é por isso que a maioria das pessoas está aí comemorando. Lula na cadeia, Lula preso, vencemos, o Brasil venceu, Satanás perdeu. Bem, Lula é apenas um dos marionetes usados por Lúcifer, Satanás. Nós sabemos, se você é cristão, e se você conhece a sua Bíblia e conhece um pouquinho de profecia, já conseguiu compreender Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12, Revelação, Mateus 24, Jeremias, Isaías, Ezequiel, se você é cristão, já leu esses livros, conseguiu compreender as profecias que estão relacionadas aos tempos do fim, você já sabe como termina essa história. Então você não está muito apavorado com isso que está acontecendo. Se você não conhece e acha que o que eu estou dizendo faz sentido, então eu te encorajo a aprender essas coisas que eu estou te dizendo. Caso contrário, siga aí a sua maneira, continue acreditando no sistema. Lá na frente você vai se frustrar com certeza. E eu te garanto uma coisa: quanto mais rapidamente você tomar esse choque de realidade, menor será o sofrimento lá na frente. Às vezes, nós precisamos de um banho gelado para curar uma febre. Às vezes, nós temos que tomar aquela injeção dolorosa de Bezentacil, lembram daquilo? Deve ter, sei lá, desde que eu era adolescente que eu não tomo um negócio desse, mas me marcou pela vida inteira, porque dói pra caramba. Então, cara, às vezes você tem que tomar uma injeção dessa para curar uma gripe. Então, tome uma injeção de realidade, saia dessa hipnose social, pare de acreditar naquilo que o sistema te força a acreditar, te empurra a goela abaixo. E aí você diz, cara, mas eu não leio os jornais que estão aí na grande mídia, eu não assisto os noticiários de televisão, eu só me baseio pela mídia alternativa. Se liga, rapá. Se liga, cara. A mídia alternativa também está manipulada. Você vai encontrar um ou outro aí que não está manipulando. E aí eu vejo Crystal Vox, Leudo Costa, Antagonista. Eu vejo vários canais aí de suposta mídia alternativa, eu vejo várias pessoas que se colocam como lideranças de grupos patriotas, intervencionistas, ou grupos esquerdopatas também. Pessoal da CUT, pessoal aí de MST, todas essas lideranças estão lançando os mesmos gestos maçônicos. O que significa isso? Significa, amiguinho, que independentemente da ideologia que você tem, você é o alvo. Eles são os que têm as armas na mão. Eles atiram flechas, eles atiram com balas contra você, e você está aí, um pateta idiotizado, acreditando, caindo nas armadilhas do paradigma esquerda-direita, por exemplo, brigando uns contra os outros, defendendo uma bandeira vermelha ou defendendo uma bandeira verde e amarela. Você está caindo nas armadilhas deles. Eles te dão a ilusão de que você tem escolhas, mas lá na frente você vai se deparar com a cara, na porta do matadouro, e você não vai ter para onde fugir.
Não existe saída do sistema. O sistema vence, você perde. Você só consegue sair dessa paranoia se você se colocar à margem do sistema. Essa não é uma batalha de carne e sangue. Essa é uma batalha espiritual. Aprenda a colocar a armadura de Deus, conforme ensinada no livro de Efésios capítulo 6. Aprenda a se defender espiritualmente. Aprenda a identificar quem é o verdadeiro inimigo. Aprenda a identificar que nem tudo o que te dizem é verdade. Aliás, quase nada é verdade. A maioria das coisas que você ouve, vê, assiste na TV, no noticiário, a maioria das coisas é manipulada. E se você continuar enfrentando o inimigo através da sombra dele, você não vai acertar nada, você não consegue golpear a sombra. O inimigo real está por trás das sombras. O sistema representa a sombra do inimigo. Enquanto você está aí combatendo políticos corruptos, partidos políticos, STF salafrário, forças armadas inoperantes que não fazem o que deveriam fazer, então, enquanto você fica brigando, defendendo essas bandeiras óbvias, você está deixando que o inimigo te bata. Você está deixando que o inimigo te jogue nas cordas. É isso. O Brasil não venceu. A democracia é uma ilusão. Sai dessa. Né? Ou a tal da democracia, como as pessoas querem acreditar, não venceu. Lava Jato é mais um mecanismo de manipulação. Todos eles fazem esses gestinhos satânicos deles. Né? Curiosamente, é o mesmo gesto que o Lula faz. O Lula faz o mesmo gesto que a turminha do STF, que ontem à noite fritou o cara. Podem ter certeza de que lá na frente eles vão tirar isso da sociedade, vão tirar essa vitória, suposta vitória da sociedade, e vão amarrar a sociedade com uma bola de aço no pé. Seja através da cassação dos direitos individuais. Daqui a algum tempo você que acha que manifestação resolve, que político tem medo de gente na rua, logo logo eles vão tirar isso também. Pode ficar tranquilo. Mais cedo é uma questão de tempo. Então, amiguinho, saia dessa ilusão. Saia dessa ilusão. Como eu disse, quanto antes você acordar, menos você vai sofrer. E menos você vai estar propenso a entrar em depressão, a ficar ansioso por conta dessas coisas, a destruir a sua saúde emocional, psicológica, física, por conta de toda essa demência que nós estamos vendo. Curiosamente, nós, algum tempo atrás, alguém comparou aí a Carmen Lúcia àquele antigo personagem do Chico Anísio chamado Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, lembram? E ela não é a única. O STF inteiro é um grande vampirão. O sistema inteiro é um grande vampirão. Então, enquanto você fica aí propenso a engajar nessas armadilhas, a cair nessas armadilhas que eles montam para você, você continua doando sangue para esses vampiros. Pare de alimentar esses canalhas ocultistas que estão escravizando toda a sociedade. É isso, meus amigos. Espero que essa mensagem sirva para acordar uma pessoa, pelo menos. Se acordar uma pessoa, já valeu o tempo gasto em preparar esse vídeo, editar, fazer fotos e daí por diante. Então, ponderem pelo menos. Não descartem isso que eu estou dizendo como palavras de um maluco. Reflitam e tentem acordar desse pesadelo social. É isso, eu termino por aqui.
Deixo um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos.